Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje, queridos, é duas visões, dois destinos. Vamos repetir juntos, dois prismas, duas finalizações. Eu quero te dar um subtema para essa palavra. Jamais desista de lutar do lado de Deus, jamais. Nós vamos ver agora 6 casos à luz da palavra. O episódio é o mesmo. Uma pessoa, um grupo viu de um jeito, outra pessoa, o outro grupo viu de outro jeito. Um dos dois decidiu lutar do lado de Deus, mesmo em condições difíceis. E vejamos nesses 6 casos da palavra, como cada um terminou. E isso vai servir de grande encorajamento para nós que estamos na marcha, para receber o nosso romper. Diga comigo, romper que vai chegar. E vai servir para nos lembrar que o avivamento é nosso, é de todo o reino, mas também é nosso. E o que você tem buscado em Deus, agora estou falando no particular, você lembre, isso vai se cumprir na tua vida. Primeiro caso deles é de Arão e Miriam. Nós temos um episódio, vamos abrir nossas Bíblias em Números 12, versículos 2 e depois do 8 ao 11. Os amados que nos assistem, o poder de Deus que está nesse púlpito, eu estou transportando para dentro da tua casa agora. E quero te lembrar em nome de Jesus da live que vai acontecer das 6 às 7 da manhã, live da madrugada. Haverá um pastor, uma pastora, um primogênito, alguém da liderança estará ministrando o teu dia. Live da madrugada é dirigida ao teu dia. Amanhã vai ser luta por você pela segunda-feira. 6 da manhã já despertou, já libera teu celular nos nossos links e deixa Deus entrar na tua casa através de que ministra. E é uma live fluida que você pode estar interagindo. E a live mais importante que acontece, não só esta de madrugada, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, mas a mais importante de todas, é de segunda a sexta também, das 10 às 11 da noite, live dos primogênitos, esses que cuidam de todo o ministério, primogênitas, que tem ministrado você, o próprio tema diz, sobrenatural, a sessão do sobrenatural, é uma live, tem interação igualmente, mas é algo mais dirigido ao sobrenatural na tua vida. Não perca por nada deste mundo. Mais uma vez afirmo, se não houver como gerenciar um culto que eu pregue, na terça à noite eu prego na saúde, na quinta aqui, não dá para gerenciar 2, me esquece por enquanto, mas se foque na live das 10 às 11 da noite, não perca um fio de uma meada, de uma capa que o Senhor Jesus liberou para esta live, e isso você tem que receber diariamente, tá bem? Vamos ler Números capítulo 12, versículo 2. Arão e Miriam disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Então aqui você encontra 2 irmãos falando do líder da obra. E qual é o maior problema deles? Eles estão vendo o irmão de sangue deles, como até o Senhor Jesus falou, que em muitos casos o líder exatamente não tem honra onde é acessível. As pessoas começam a ver aquele líder em carne e osso, ele está com gripe, ela está com dor de cabeça, então ele é como nós. E aí, na ótica deles, está na hora de falar mal desse homem, dessa mulher de Deus. Isso acontece também com o irmão que começa a falar mal de outro irmão em Cristo, porque está vendo carne e osso. Porém, essa era a versão deles. Vemos que a versão de Deus era outra. O jeito que Deus via aqui era outro. E o que nós vemos do 8 ao 11? Deus falando aqui. Versículo 8, Deus falando de Moisés. Ele manda vir todo mundo. Manda vir Moisés, Arão e Miriam, 3 irmãos. E ele diz, boca a boca falo com Moisés, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, contra a pastora, o pastor, contra o irmão, contra o líder do cedro, contra o primogênito? Como? E versículo 9,
a ira do Senhor contra ele se acendeu. Versículo 10, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, e o termo leprosa usado aqui no original é de morte. Então é algo que se instalou no corpo de Miriam e já ia avançar para Arão. Deus já decretou a morte dos dois da pior maneira possível. Não é morte acidental para dar desculpa que Deus até tinha profetizado. Morte de lepra, de jogar ela fora, uma semana depois joga o outro fora e morre na frente do arraial, e depois o arraial segue andando. O mesmo episódio, mas um casal tem uma versão, Deus tem outra. E o que acontece agora com eles? Então no versículo 11, disse Arão a Moisés. Arão disse daquele pastor que ele achava em carne e osso, que a gente pode falar o que dá na cabeça. Olha o que ele disse para ele: ai Senhor meu. Esse Senhor que ele usa é o mesmo Senhor usado para Deus como Senhor. Ele se refere a Moisés agora como Deus. O Senhor é Deus agora. O Senhor é quem decide o destino da minha alma, se eu paro no inferno ou se continuo vivo. Ai Senhor meu. Olha o que ele fala para ele: não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado. Ele está falando coisas que se falam para um Deus. Puxa, mas agora há pouco Moisés não era em osso, carne, um cara que a gente pode falar o que dá na cabeça. Olha aqui: não ponhas, pois loucamente procedemos e pecamos. E toda a vida deles dependeu de Moisés. Se ele não faz a oração, queridos, a vida deles vira um inferno até tumba fria. Por que você está lendo isso para mim, pastor? Para me ameaçar, me amedrontar? Não. Mas para te ensinar que nem tudo o que vem na nossa cabeça está certo. Nem toda a vontade que temos é oriunda de Deus. Eles viram defeitos em Moisés, mas bem-aventurados são aqueles que, mesmo vendo defeitos, continuam seguindo rumo a promessas. Muito mais nos une do que nos separa. Dá glória a Deus por isso. O irmão que está do teu lado, ele pode ter alguns problemas, mas é esse mesmo irmão que está aprendendo a pôr o nome dele naquele relógio de oração. Eu estou esperando que a igreja comece a pôr o nome de volta naquele relógio de oração. Nós vamos orar todos os dias, e você vai pôr o nome de que dia da semana vai jejuar pela tua semana, ou 3 dias pelo mês inteiro. Eu estou retomando os meus jejuns de 7 dias por cada mês. Vivo 21 dias comendo como um boi, como um touro, e os outros 7 estou em jejum com água de coco. Você precisa me pôr teu nome lá. A partir de quinta aqui, terça na mãe, domingo etc. O culto terminou, temos meia hora de oração. Estamos retomando isso com força total. Queridos, esse mesmo irmão que às vezes vemos digno de ouvir umas coisas, falarmos certas coisas, esse mesmo irmão, amanhã de manhã está orando por nós aqui, está nos libertando de demônios, está bloqueando a ação de inimigo contra a nossa vida. Diga comigo: glória a Deus pelos meus irmãos, glória a Deus pelos meus pastores, porque com esse irmão que você vai entrar muito em breve agora, a nossa hora chegou, na terra prometida. Você ainda crê nessas coisas? Você ainda crê que Deus tem poder para liberar um romper para valer aqui? Aplaude a Deus por isso. Eu creio nessas coisas. Para terminar, Deus fala para eles: mas ele é um profeta. Ah, mas esse pastor que fica falando que vai haver avivamento, que não sei o que e tal. Só que a versão de Deus, ele é profeta. O que ele falar vai acontecer. Queridos, para terminar esse primeiro caso, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu prefiro ficar sempre com as coisas boas que vêm dos irmãos para mim, do que com as coisas erradas. Às vezes a mesma pessoa que errou feio é a mesma que tem um sonho que me conta que Deus me dá uma resposta que nem você sabia. Eu prefiro ficar com o bom dos meus irmãos e deixar os defeitos de lado. Eu prefiro olhar para os pastores e pegar o que há de bom neles, puxar para mim, e não ficar pondo a minha versão com um martelo de juiz na mão. Segundo caso, 2 Reis 5, vem Geazi e vem, não precisa abrir em 2 Reis 5, mas só para deixar a referência. Geazi, ele é o discípulo, o profeta Eliseu, diga comigo, estava doente.
Eliseu é um dos profetas da Bíblia que não aceitava ser curado. Ele não via a hora de ir embora daqui. De quem ele pegou isso? De Elias, o pai espiritual dele. Ele não via a hora de chegar nas moradas celestiais. Então ele curava. Ele não precisava sair para pôr a mão em você, você já estava curado. Mas ai de você se orasse para curar ele. Então o Geazi era muito próximo de Eliseu, demais, a ponto de carregar ele para pôr ele na cama, carregar ele para pôr ele na carruagem para poderem viajar. Carruagem que a gente fala de bois. Eliseu queria viver uma vida muito simples. Então Eliseu, tão acessível a Geazi, Geazi começou a tomar as suas devidas conclusões, mas infernais. Agora o rei que não valia nada, que é um tranqueira, que era o rei dos filisteus, ele manda o comandante dele, que era um comandante que Deus tinha um plano muito grande na vida de Naamã. Ele, o rei, pega presentes e põe na mão. Veja, não é de Naamã, esses presentes são desse rei que não vale nada. Quando digo que não vale nada, é um rei que tudo que ele tem entrega aos demônios primeiro. Depois que ele entregou para os demônios, ele usa. Ele pega esse pacote e dá na mão de Naamã. Olha, quando o profeta te curar, você empurra isso para ele. Então o profeta sabe que essa lepra de Naamã, ela é do rei dele, porque Naamã não era para ser leproso. Naamã é um príncipe de Deus. Aí quando o profeta traz a cura para Naamã, Geazi diz para ele, ele está cheio de bens. Diga comigo, Geazi viu a oportunidade, diga essa frase, de Deus dar a benção, e ele não ter mais que depender de Deus. Você está vendo a periculosidade dessa informação? Geazi viu a oportunidade, como muito crente tem embutido algo nele, no pulmão, no peito dele. Mas eu vou ficar aí, vou orar, vou tal, até que Deus me dê logo todo esse dinheiro, aí depois vou curtir e tal. E Eliseu viu isso. Ele falou, rapaz, nós não vamos pegar essa desgraça, porque ela não é de Naamã, ela é a lepra, quem toca nela fica leproso. Eliseu viu naquele objeto a morte, a independência de Deus, e tudo o que faz você depender de Deus, é o que vai matar a tua vida, o que vai destruir você. E Eliseu percebeu, ele falou, nós não precisamos dessa riqueza, porque nós vamos parar de viver pela fé. Eu não estou dizendo que nós nunca vamos ser muito ricos aqui. Nós estamos para estourar numa prosperidade material aqui sem precedentes. Dá glória a Deus por isso. Está para acontecer a qualquer instante. Mas Eliseu falou, nós agora temos o momento de viver na dependência de Deus. Não queremos isso. Só que Geazi viu naquilo, eu não vou precisar mais depender de Deus. Eu vou ter dinheiro para o resto da vida, até minha quinta geração. E correu e pegou. O Eliseu e o Geazi, cada um tomou um prisma do mesmo objeto. Geazi não quer mais lutar do lado de Deus. Como a vida dele terminou? Morto de uma lepra, separado de Israel, jogado fora do arraial. E só Deus sabe se morre ainda para ir para o céu, porque eu duvido. Porém, e Eliseu? Como que Eliseu terminou? Eliseu decidiu continuar lutando do lado de Deus, mesmo em tempos difíceis. Como é que Eliseu terminou? Quando o corpo de Eliseu parou de funcionar, até o corpo dele jogado em morto, morto ressuscita. Aplaude a Deus por isso. Olha a diferença. Não pare em hipótese alguma de lutar do lado de Deus. Jamais. Jamais desista de crer em Deus e andar pela fé. E não queira por subterfúgios querer criar independência de Deus esperando a bênção. Não vá por esse caminho, porque você não tem noção do inferno que está para abocanhar a tua vida por trás. Terceiro, que é o caso de Judas e os discípulos. Os discípulos resolveram lutar do lado do seu Senhor contra todos os improváveis, porque os discípulos, quando o Senhor foi para a cruz,
eles estavam sem respostas. O Senhor tinha dito para eles: vocês vão se espalhar sem resposta para nada, não vão entender nada da desgraça que vão assistir agora. O Senhor, durante os últimos 6 meses do ministério dele, não passava alegria para eles, só passava tristeza. Ele falava: eu estou aflito, a minha alma está em profunda tristeza, eu estou com terror de ver o que vão fazer comigo, eu estou com tristeza de ver que o cara que eu dei para ele o poder do Espírito Santo, esse está me vendendo por nada. Então eles tinham tudo para abandonar o Senhor. Para que lutar do lado de um Senhor desse, que vai morrer daquele jeito na cruz? Porém Judas viu uma oportunidade para não depender mais de Deus, porque ele vai ter uma fazenda de tirar o fôlego, vai empregar todos os seus familiares, de um ninguém vai se tornar o chefe, provedor número 1 de todos os seus familiares, patriarca. Por 40 moedas de prata, é o que elas compravam para ele. Todos nós sabemos como a história dos dois terminou. E antes que algum eloquente no falar, venha falar baboseira no teu ouvido, dizendo que a Bíblia tem contradição, porque num livro dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, num livro diz que que Judas morreu enforcado, e no outro livro diz, morreu precipitado no barranco lá para baixo. Não, é que no mundo árabe até hoje é assim. Quando um homem quer dizer que ele desistiu de verdade da vida e quer garantir o seu enforcamento, ele pega uma corda num galho de uma árvore e ele se enforca, para que depois, se isso ainda não foi o suficiente, chega uma hora o galho quebra e ele cai lá embaixo, e aí é fatal mesmo. Esse é o jeito árabe que se usava por muito tempo para se matar. Foi o que Judas fez. Agora, como que terminaram os apóstolos? Esses apóstolos que decidiram continuar lutando do lado do seu Senhor, não quiseram independência de Deus. Como que a vida deles terminou? Vamos para Atos capítulo 4, 33 a 35. Como que a vida deles terminou? Nós já vimos como terminou a vida de Judas. Atos 4, 33 a 35. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e você diz glória a Deus por isso. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, e você diz amém. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha a diferença dos 11 que decidiram continuar com o Senhor, daquele que quis uma riqueza antecipada. Olha a diferença. Outra coisa que Judas quis fugir, grave essa frase já tirou muita gente de casas de Deus como esta, e levou para igrejas de autoajuda, de vida fácil. Grave a frase que eu vou te revelar aqui. Judas, ele era assíduo, muito assíduo dos fariseus, dos sacerdotes da lei. E ele ficou durante 8 meses seguidos assistindo uma guerra infernal entre eles e o Senhor Jesus. Durante 8 meses ele viu eles querendo matar o Senhor, e ele via o Senhor falando assim: sua raça de víboras, seus filhos do diabo, vocês vão parar todos no inferno. E ele viu uma oportunidade de parar de brigar, fugir da perseguição. Tem muito crente que vem aqui, se aloca aqui, ele vê que o negócio aqui tem que jejuar, tem que orar, tem que lutar contra demônios para romper os céus. Aí lhe vem uma proposta de Judas: vem para tal lugar, é autoajuda, está mais fácil. Você está ainda naquela igreja que tem que jejuar, tem que não sei o que, você ainda está nessa, é só chegar ali que já ganhei carro novo, tá? Ele corre. Judas fez a mesma coisa. Ele foi voltar a ter o agrado dos maiorais. Comigo não tem mais problema, vocês não precisam me criticar, dá essas 40 moedas e tudo fica em paz. Diga comigo: não fujo de perseguição. Foram poucos que disseram essa frase. Diga: não fujo de perseguição, mas continuo lutando do lado do Espírito Santo. Aplaude a Deus por isso. Só que em Atos 5, 13 a 16, olha que coisa interessante.
Que coisa interessante. 13 a 16. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Eu sei que você não entende esse versículo em português, porque como que ninguém ousava juntar-se aos discípulos, se todo mundo corria para se converter e ficar com eles? Não é o que está querendo dizer aqui. Está dizendo ninguém mais tinha coragem de mexer com eles. Nenhum fariseu tinha mais coragem de afrontar eles em público. A luta que Judas a duras penas quis fugir para agradar certos irmãozinhos de fariseu de lei, era só ele permanecer do lado de Cristo, que a nação inteira não tinha coragem de mexer com os apóstolos, nem com os crentes. Satanás está querendo tirar você da guerra que você está enfrentando agora. Ele está dizendo que você está fanática e fanático demais. Você ainda está naquela igreja que só fala em briga, em jejum, em oração, em romper. Você ainda acredita nessas coisas? Olha, eu encontrei o lugar onde o pastor faz a mágica lá, joga um sal no bolso da gente, conta uma história, a gente ri muito, e o carro novo já chegou. Essa luta que Satanás quer dar um jeito de te tirar dela, é para ele afogar a tua vida na luta que você desconhece, que é a luta da mesmice que te leva para o inferno. Porém os discípulos permaneceram lutando do lado do seu Senhor. Chegou uma hora, diga comigo, a luta acabou para sempre. Você está para entrar num conforto que o Senhor vai te proporcionar. Não o fugir da raia para ir para a igrejinha de autoajuda. E daí que tem 50 mil membros. O que significa isso? Você tinha 50 mil fariseus indo para o inferno. Você tinha 120 do lado do Senhor Jesus indo para o céu. Não é a maioria, é quem está lutando. E agora eu estou te falando pelo Espírito Santo. Você ainda está lutando aí do lado do seu Rei Jesus. O Senhor vai te abrir uma porta que nunca mais se fechará. É uma porta de paz, uma porta de consolo, é uma porta de prosperidade, é uma porta de alegria e de muita honra espiritual. Porque aqui não só ninguém mais ousava mexer com eles, porém o povo lhes atribuía muita admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar enfermos até pelas ruas, colocarem sobre leitos macas, para que ao passar Pedro, os apóstolos, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes, atormentados de espíritos, e todos eram curados. Olha a diferença de destino para aquele que lutou do lado de Deus e fechou os ouvidos para as críticas. Há coisas que você não entende agora. Fecha os ouvidos para as críticas e permaneça lutando a combate da fé e do avivamento, porque o avivamento vai estourar aqui. As pessoas vão flutuar a mais de 1 metro de altura do chão, bolas de fogo vão entrar. Isso aqui vai virar uma loucura, meu Deus do céu. Quarto episódio, Davi viu, não precisa abrir, mas está lá em 1 Samuel 17. Davi viu o que Saul não viu. Davi viu o mesmo gigante que Saul viu. Saul falou, é morte. Ficou doente, é uma depressão conveniente, ficou depressivo. Tal, se jogou na cama, estou doente, sabe como é que é? Para não ter que descer e brigar com o Golias. Mas aquele Golias, queridos, não estava lá para matar Saul. Aquele Golias Deus permitiu para restaurar a vida do caído, desviado Saul. Porque quando Saul viu o tamanho de Golias, mais ou menos 3 metros e 60 centímetros a 4 metros, porque ele era da descendência dos amalequitas. Bom, não posso afirmar categoricamente, mas devia ser, por causa do eixo de tear que ele segurava na mão. Só um cara de mais de 3,60 metros segurava aquilo. Ele viu que justo agora, só vou conseguir matar esse Golias e tirar a afronta, se eu tiver de volta o Espírito Santo de Deus comigo. Ele sabia que de outro jeito não ia se safar. Então Deus não permitiu Golias para matar Saul. Deus permitiu Golias para Saul pedir perdão, ajoelhar. Por favor, Senhor, me dá uma nova oportunidade. Olha, eu estou de volta. Todos dão glória a Deus pela restauração aqui.
Tem lutas que Deus permite na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos aleijar, é para a gente voltar às origens. Tem demônios que Deus permite invadir em nossa casa, vulto que sai da porta do banheiro, sonhos macabros que ficam a noite inteira rolando com você na cama. Não é para te matar, não é para dizer, desistir de você, você vai para o inferno. É para você retomar. Quantos de novo dão glória a Deus aqui? É para você entender o tamanho da guerra, da realidade do mundo espiritual, para você dobrar o joelho e falar, eu vou jejuar mais. Deus permite na vida de um pastor, você não expulsar um demônio, não é porque o demônio é mais forte que você, mas é para te dizer, por que não vai para um jejum maior? Você precisa avançar na guerra, precisa avançar no status. E esse Golias era para restaurar Saul, mas Saul tomou uma decisão, é a morte, vou morrer. Mas Davi olhou o mesmo objeto e falou assim, como você que já é cheia ou cheia do Espírito Santo, vejo oportunidade para ganhar e crescer, eu entro nessa briga por Deus. Quantos entram na briga por Deus aqui? Levante a mão. Na briga da oração, do jejum. Quantos entram do lado de Deus para lutar pelos interesses de Deus na terra? Então a tua vitória é certa. Esse Golias que amedronta uma nação inteira, ele vai cair aos teus pés agora. Esse Golias que espantou muito crente de vida fácil de dentro da tua igreja, esse Golias aos teus pés vai cair embaixo do teu pé, embaixo. E Deus vai te entregar todos os tesouros escondidos por trás. Quando Davi matou Golias, diz que toda a multidão atrás de Golias fugiu, e Israel correu para pegar os despojos. E Davi se tornou o homem número 1 da nação, já destacado por Atos. Teu fim está selado, igreja. Fim de vitória, fim de colheita, fim de paz. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Quinto personagem, esse vale a pena ver. Diga comigo o anel de primogenitura. Você tem um que olhou para um anel e falou, que anel é esse? É o anel que contém as suas promessas. Anel, autoridade construída. O anel não é feito para ser o tamanho do dedo do outro, ele é para você. E ele é do tamanho da autoridade que você tem. E se há nele pedras, tem a ver com cada dom que Deus te dá. Esse anel muitos já menosprezaram, porque pegaram fácil. Chegou para eles dizendo, olha, já já você vai receber. Porém tem outros dizendo, eu estou na fila, porque eu quero essas promessas. Eu não abro mão, viu Elias? Eu não abro mão de pegar essa unção que está na tua vida. Eu não abro mão dessa capa, eu não abro mão do avivamento. Eu construí até agora com jejuns e orações. Eu não abro mão da colheita que eu vou receber. Eu não vou abortar isso. Tem duas versões para o mesmo anel. Mas você tem o Esaú dizendo, para que serve isso? Estou com ele há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Para que serve esse anel? Dá licença. Dá um prato de lentilha então. Aqui em Gênesis 25, vamos abrir lá. Versículos 31, 32. Gênesis capítulo 25. 31, 32. Disse Jacó, está aí o homem, a mulher espiritual, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Olha, o que para o outro não vale nada, para esse vale tudo. Gênesis 25, 32. Ele respondeu, quem é ele? Diga comigo, crente de vida fácil. Poucos falaram, eu preciso ouvir isso. Diga, crente de vida fácil. Diga comigo, crente de evangelho moderno. Olha o que esse crente responde: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Eu estou nessa igreja, estou orando, jejuando, até desempregado eu fiquei. Aí ele larga o posto.
Ele não sabe que quando ele largou o posto, ele largou sua primogenitura, seu anel, suas promessas, ele abortou tudo. Entenda que o filho pródigo, quando ele foi para o lado de lá, Deus não arrumou nenhuma provisão para ele quando ele estava comendo bolota de porco. E quando ele voltou, um anel teve que ser restituído, porque ele tinha perdido de verdade. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu estou aqui, nesse posto. Eu pago o mesmo preço que você paga para me manter aqui. Eu já falei recentemente para os primogênitos, que tive um diálogo com Deus. Senão não quer passar tudo isso para outro. Olha, eu ainda apresentei uma proposta para Deus infalível. Eu faço assim, mas passa para outro, porque já está me cansando. Eu falei isso para Deus. Deus levantou um filho lindo que está aqui, o Felipe, um príncipe na minha vida. Quero que honre muito o Felipe dos jovens. Cadê você, Felipe? Fica de pé aí. Ele já é tão alto, dá para ver que é ele. É aquele ali. Ele é horroroso, mas a filha dele é linda. Olha lá. Ele veio trazer um recado que nem ele sabe do que se trata para o primogênito Marcelo Mota e Marcela Mota. Eles estão lá falando para a pastora algo. Eu falei, mas isso é para mim. E Deus usou a boca dele para me responder tudo. Nem eles sabiam porque Deus falou tudo aquilo. Falando para mim, se você desistir eu te mato. É mais ou menos isso. Falei, não, então eu vou pensar, vou orar primeiro para tomar uma decisão. Queridos, eu pago o mesmo preço que vocês pagam para estar aqui falando disso. Ou você pensa que para mim vem tudo fácil, de bandeja, tal? Que nada. Mas eu estou aqui. Com dúvidas ou não, chateado ou não, feliz ou não. E eu não estou com nenhuma dúvida hoje, estou feliz da vida. Voltei do Líbano com a barriga cheia, muito café árabe em casa, 15 quilinhos, não tem mais o que reclamar. Mas pô, nós juntos estamos pagando pela mesma promessa. Dá glória a Deus por isso. Nós juntos não menosprezamos o anel da primogenitura. E você dá glória a Deus por isso. Porque aqui no versículo 33, 34, na sequência, então disse Jacó, jura-me primeiro, porque aí é irrevogável. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu. Esaú levantou-se e saiu. Agora vem o desfecho de Deus. Agora a frase sequente é a versão de Deus. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando você encontra um Esaú, uma Esaú na tua vida, eles estão cegos. Eles largam o posto. Não há argumento. A história é que eu vou fazer uma obra muito maior do que eu ando fazendo aqui. É só eu sair daqui que eu, nossa, agora você vai ver o que eu vou fazer. É a história mesma, e daqui a um ano está tudo na mesma lama. A gente já conhece. O diabo não tira um filho pródigo para dar tudo para ele. Ele leva para a lama. E a Bíblia diz que a versão final de Deus é: eu vi Esaú que você fez, mas eu vi Jacó que você fez. E pela vida de Jacó e pela tua, aplaude a Deus agora, aplaude. Por isso que eu te disse, dois prismas, duas finalizações, duas decisões, duas visões e dois destinos. Último caso na terra prometida, e esse eu quero explicar um pouquinho mais. Porque na terra prometida fomos aí em 12. Um grupo majoritário de 10, minoritário de 2. Josué e Caleb do lado de cá, os outros 10 do lado de lá. Mas tudo junto. Viram as mesmas coisas, comeram as mesmas coisas, sentiram as mesmas coisas. Foram juntos, voltaram juntos. Não há nenhum intervalo aqui. Porém, 10 viram de um jeito, 2 de outro. 10 dizem, não vou mais lutar do lado de Deus, só me arrume uma bênção, uma igreja de vida fácil, uma de autoajuda, de preferência grande, porque essa está provado o sucesso, que eu vou lá. 2 falaram, eu fico nesse deserto lutando, porque o que é meu ninguém vai roubar de mim. Você dá glória a Deus? Quantos dão glória a Deus aqui? Dá para dar glória a Deus, sim ou não? 2 falaram, eu fico no deserto lutando. Agora é interessante, como é que terminou cada um? Como é que terminou a história final dos 10 e dos 2? Vamos ver algo em Números capítulo 14, versículo 9. E vamos ver a versão dos 2 que falaram, eu não vi isso que vocês estão falando.
que a vida é difícil, que Deus promete e não faz, que aquele pastor não é à toa que já é um libanês mesmo, que sonhador, anda por duas vias. Eu não vi isso. Os dois falaram: eu não vi uma terra que devora seus moradores, eu vi uma terra maravilhosa, é a nossa. Eu não vi o sobrenatural de um avivamento como fantasia, eu vi como algo a ser vivido, é glória de Deus na terra. E aí eles agora, os dois, estão falando para o outro grupo majoritário. Números 14, 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Queridos, largar o posto é ser rebelde contra o Senhor. Em muitos ministérios que Deus está para liberar algo grande, Ele diz: esses rebeldes não vão ficar na minha casa. Esses rebeldes vêm com cara de oração. Orei, Deus falou comigo, e não estou saindo para desviar, estou indo para fazer uma grande obra. E o filho dele já aparece no Facebook. O tempo que estava ali naquela igreja, o filho estava comportado. Saiu, já está nu, já pode olhar lá, está nu. Aí você começa a falar: meu Deus, que Deus é esse? Com que Deus você falou, rapaz? A cegueira é sempre idêntica. Pastor, você está dizendo isso porque está com raiva de alguém? Ninguém, meu coração está limpo, queridos. Por que está limpo? Porque as vidas não são minhas. Quem vem aqui não é meu. Eu não morri na cruz. Mas e por que essa palavra? Porque foi Ele que me deu, lá no Líbano. Ele falou para mim: você vai falar isso quando voltar no Brasil? Mas Ele falou: você vai falar para a minha igreja. Olha que lindo, Ele não falou naquela igreja que fica ali, Ele falou na minha igreja. Aplaude a Deus por isso. Essa palavra é para mim também, queridos. Para mim também, porque se eu vendesse um evangelho fácil, lotava isso rapidinho, no fim parecia que está tudo bem, mais da metade comigo íamos para o inferno, e no fim tudo termina em paz. É para mim uma palavra dessa, porque quando Deus me dá essa palavra, eu falo: olha, eu estou no caminho certo então. E eu falo: Deus, então eu tenho estima, apesar de ser esse cara aqui muito precisando de às vezes surra, mas puxa, eu estou aqui. E Deus diz: você está aqui, por isso que eu te dou essa palavra. Quantos estão em Cristo pelo avivamento? Levante a mão. Quantos ainda creem em grandes promessas de Deus sobre a sua vida de verdade? Levante a mão. Amém a isso, foi o que eles falaram aqui. Olha a frase: não sejais rebeldes, não temais o povo dessa terra da colheita, não temais, porquanto como pão os podemos devorar. Olha a versão, quem está na oração, queridos, não tem obstáculos. A pessoa que está na oração pode estar com 10 problemas maiores do que o bonachão, mas ela está melhor que eu, o bonachão. O bonachão está com um probleminha lá, com o mosquito da provação, e ele já não está aguentando. Mas o irmão da oração às vezes está com um inferno nas costas, e está melhor. Não, vai vir, pastor, pode aguardar. Você fala: nossa, você está ministrando minha vida. Eu achei que eu ia ministrar você que está me ministrando. Olha aqui, como pão os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. Os dois, Josué e Caleb, discerniam que os demônios já deram no pé de dentro dos cananeus. Perceberam. Eles falaram: olha, retirou deles, porque são espirituais, estão a par que a glória está para chegar, o romper está para chegar. O Senhor é conosco, não os temais. E como cada um terminou? Em Hebreus capítulo 3, estamos terminando a penúltima referência, agora é tudo em Hebreus. Vamos ver como cada um terminou. Sobre Josué e Caleb, você conhece a história. Eles entraram na terra prometida. O Líbano tinha sido dado para eles. A culpa não foi de Caleb e Josué, mas o povo não quis correr ainda. Não quis correr, porque o que Deus deu é muito maior do que eles conquistaram. Mas eles conquistaram, e conquistaram muito mais do que podiam ter. Josué e Caleb. Agora em Hebreus 3, versículos 14, 15 e 17 e 18. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você diria sobre a tua vida amém a isso? Nós somos participantes de Cristo, porque continuamos confiando nele para promessas grandes. Quantos dizem amém a isso? No 15 diz: enquanto se diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação. Então Deus diz que há um episódio na história em que Deus definiu de uma vez por todas quem é que não é. Foi naquele dia da terra prometida, na provocação.
10, crente de vida fácil. Vamos ver como terminaram. 2, eu vou permanecer, eu quero glória de Deus, eu quero matar gigantes, eu quero invadir, eu quero o que é meu. Continuamos lendo sobre este episódio. Versículo 17. E contra quem Deus se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Esses que não quiseram lutar e quiseram aproveitar tantas riquezas que eles tinham do Egito, coisa que eu vou continuidade, hoje eu vou falar na casa mãe, vai ser a parte 2, vou falar coisas totalmente diferentes, mas é continuação. Esses, você sabia o porquê que os patriarcas que foram tirados do Egito não vinham a hora de se livrar das promessas? Quem poderia me responder? Se você pensar um segundo no tema, você vai saber me responder. É porque eles nunca na vida foram nada, nunca tiveram nada, e agora saíram do Egito como exército poderoso e lotadíssimos de riquezas. Eles não viam a hora de gastar aquilo. Deus tinha que ficar segurando eles, porque eles queriam vazar, queriam evadir, queriam desertar, para poder entrar nas nações vizinhas, já comprar casa, comprar carro, comprar jato, não sei o que, e dizer, ufa, chega de promessa de Deus, rapaz, está cansando? Só que o diabo não contou para esses 10 patriarcas, que essas riquezas iam ser consumidas no deserto, e eles iam morrer ali para o inferno. Queridos, a mesmice consome tudo que tem ao nosso redor. 2 resolveram lutar do lado de Deus, morreram em boa velhice com toda a colheita, e hoje estão lá no céu. Quando você chegar nas moradas celestiais, você vai encontrar eles. Dá glória a Deus bem forte e aplaude o teu Deus. No versículo 18, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, queridos. Deus tira a mão de quem sai, Deus tira a mão de quem abandona o barco, Deus tira a mão de quem aborta promessas. Esse não é você, a maior desgraça da sua vida é se Deus tirar a mão. Versículo 19, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ficar esperando. Vem falar para mim que vai ver bola de fogo flutuando na minha, que palhaçada. Tá bom, fala o que dá na cabeça. Só que Deus tira a mão. Para terminar, para todos nós agora, Hebreus 10, 35 a 39. Porque toda vez que eu fiz o apelo aqui de quem crê, você levantou a mão. Então esse Hebreus agora é para nós. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande o quê? O que diz na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? Ela tem grandes dúvidas, é o que diz? Tem grande miséria? Tem grande não sei o quê? Não. O que ela tem? Queridos, Deus vai continuar sendo Deus. Todos aqueles que esperam no Senhor, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, aquele que há de vir, virá e não tardará. Deus continua dizendo, 38 e 39, todavia o meu justo viverá pela fé. Quantos aqui creem em Deus pela fé? É o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, eu conheço os meus, eles não abrem mão de mim por nada, por nenhuma conversa fiada de vida fácil. Se retroceder, se for entrar do lado daqueles que desertam, minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa própria vida em Deus. 1 Pedro 5,10, e termino aqui. E o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, passou por umas lutas, Ele mesmo pessoalmente vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá, glorificará. Quantos não estão, quantos são do lado de Deus até o fim? Levante a tua mão.
põe ela. Essa mesma mão põe no teu coração agora. Diga para Ele: Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma tenho sido negligente, se de alguma forma tentei abandonar as promessas. Hoje eu retomo na minha fé. Eu creio no Teu poder. Eu estou de volta. Em qualquer ponto que eu tenha cedido, diga isso para o amado Espírito Santo: eu estou de volta. Peço perdão, se por incredulidade deixei de orar, deixei de declarar. Diga para Ele: eu estou de volta. Diga para o amado Espírito Santo: eu estou de volta na nossa vida de comunhão. Levante as duas mãos ao céu. Diga para Ele: Pai Celestial, eu vou procurar no mundo inteiro e não vou achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Abraça-me, recebe-me, ajuda-me, cuida de mim, fortaleça a minha fé, porque eu ainda creio no Teu poder, ainda creio em promessas, ainda creio na prosperidade, ainda creio no avivamento que vai chegar. Termina dizendo para Ele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso fim eu já sei. Olha, você está olhando para o Pai, está dizendo para Ele: o nosso fim eu já sei. Não será na miséria, mas será glorioso em Ti, próspero em Ti, para a Tua glória, para a nossa alegria. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Eu vou te pedir o último gesto, porque ontem nos homens o Senhor tinha me falado para fazer o mesmo. Ele tinha me falado que eles ficassem de pé e que eu dissesse a eles que eles estavam ficando de pé porque era Deus que tinha posto eles em pé. Fique de pé agora e saiba que Deus te pôs em pé. Abre as tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra que foi pregada hoje, neste poder que essa palavra de Deus tem, pelo precioso sangue vertido, imaculado, vertido na cruz do Calvário pela tua vida, por essas palavras que o Rei Jesus pronunciou sobre você, por essa palavra inspirada pelo Espírito Santo que não mente e nunca falha, por essa palavra que o Senhor garantiu para todos os que nele creem, que não ficariam confundidos, e que Ele é galardoador. Eu estou invocando sobre a tua vida fortalecimento espiritual, retomada de espírito, desejo de crescer em Deus, vontade de conquistar grandes coisas, vontade de dar a mão ao Espírito Santo e ir até o fim. Eu estou chamando sobre você novamente o vigor de orar, de jejuar, de ler a palavra. O vigor, acabou a apatia espiritual da tua vida. Eu estou chamando o consolo do amado Espírito Santo, que venha tirar a tua dor, venha tirar os teus medos, venha tirar de você a terra movediça, e venha te fortalecer no seu abraço forte, no seu colo divino. Que o Senhor revele a sua glória na tua vida. Receba poder, receba unção, receba avivamento, receba prosperidade material, receba rejuvenescimento facial, corporal e recriação de todos os teus órgãos. Receba a cura da sua família, receba a salvação dos teus, receba o poder de decidir e ver concretizado. Receba essa unção permanente, e a glória de Deus por onde quer que você vá seja vista sobre a tua cabeça, e o romper e as promessas venham se cumprir cabalmente na tua vida, e que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Aplaude o teu Senhor. Estamos liberados. Vai em paz para a tua casa.